paz do Senhor, queridos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Rema. Eu sou a Letícia Campos e antes da gente começar eu já quero deixar um recadinho para vocês. Já deixa o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir, hein? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Eu quero Te agradecer porque o Senhor nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntos, para ouvir da Tua voz, ouvir da Tua palavra. Eu Te peço, Espírito Santo, que nesse momento, Senhor, tire todas as distrações que possam tentar roubar, Senhor, a nossa atenção, que nós possamos, Senhor, focar naquilo que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Eu Te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, os nossos olhos e ouvidos, Pai, e que estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá, queridos. Eu fiquei bastante reflexiva sobre qual palavra que nós íamos conversar hoje, nessa semana, e o Senhor me lembrou de uma palavra que Ele tinha ministrado comigo já tem um tempinho, que fala sobre nós caminharmos sobre uma palavra, né, e mantermos o nosso foco nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, como base, nós vamos ler a passagem que está lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritava: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Aqui nessa passagem bastante conhecida, nós temos o exemplo de Pedro, né, que ao ver aquela tempestade ali no barco, eles avistaram Jesus de longe, não identificaram que era Jesus. E aí, quando Jesus foi se aproximando, falou: "Não tenham medo, sou eu." Aí Pedro falou: "Ah, então é o Senhor? Então me manda aí até o seu encontro." E aí Jesus falou: "Vem." Então Pedro, ele recebeu uma palavra do Senhor. E a partir do momento que ele recebeu essa palavra do Senhor, ele foi incumbido, né? Ele foi derramado sobre ele, vamos dizer assim, a autoridade, mas também a coragem para poder colocar o pé para fora do barco. Porque de todos os discípulos que estavam ali dentro do barco, Pedro foi o único corajoso de colocar o pé para fora. Mas aí ele deu os primeiros passos, começou a olhar ao redor e aí ele se deixou levar pelo medo, porque ele olhou e viu o vento, a tempestade ali, o mar agitado, e com isso ele começou a afundar. Aqui nós vemos que Pedro, ele perdeu, vamos dizer assim, o foco da palavra que ele recebeu, do próprio Jesus ali encarnado. E quando a gente para pensar nas nossas vidas, quantas vezes o Senhor nos dá determinadas palavras e por conta das circunstâncias mais adversas do dia a dia, a gente acaba ignorando, deixando de lado, ou até achando que não vai acontecer mais por conta das situações que aconteceram, que, vamos dizer, pararam, barraram, atrasaram, entre aspas, assim, porque nada chega atrasado, tudo chega no tempo de Deus.
Mas quando a gente olha para essas circunstâncias, muitas vezes a gente faz como Pedro. A gente começa a afundar e acaba não indo em direção a Jesus, em direção à palavra que o próprio Jesus entregou para as nossas vidas. E aí eu queria trazer um outro exemplo, só que esse exemplo, ele não se deixou levar pelas circunstâncias, por aquilo que as outras pessoas estavam dizendo. E esse exemplo, bastante conhecido também, é Neemias. Neemias, ele foi incumbido de uma missão ali, de reconstruir os muros de Jerusalém. Então, em determinado momento ali, pessoas ficaram incomodadas, vamos falar assim. Ficaram incomodadas por ele ter se levantado ali com aquele povo que estava junto com ele para reconstruir os muros. Então, os queridos Sanbalat e Tobias se levantaram e tentaram armar uma situação ali para que Neemias e todo aquele povo que estava junto com ele parasse a obra da reconstrução do muro. E isso está lá em Neemias 6. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1 mesmo. Quando Sanbalat e Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para me encontrar com vocês? Aqui, Neemias, ele tinha recebido a missão, e mesmo com as palavras contrárias e as pessoas que tentaram fazer com que ele parasse, finalizasse, interrompesse o andamento da obra aqui, porque aqui ele fala que já tinha terminado de reconstruir os muros, não tinha ficado brecha nenhuma, só faltava colocar as portas, os portões, nos seus devidos lugares. Então, com o objetivo de tentar impedir que a palavra de Deus fosse cumprida através da vida de Neemias, essas pessoas aqui se levantaram. Só que Neemias, ele estava tão focado na palavra que ele recebeu e naquilo que o Senhor tinha entregue nas mãos dele, que ele falou assim: eu não vou parar a obra que o próprio Deus colocou na minha mão para dar ouvido a qualquer outra pessoa que quer simplesmente me tirar do foco, porque aqui está claramente escrito de que Neemias, ele sabia qual era o objetivo de Sanbalat, Tobias e Gesem, que era justamente paralisar a obra. Então, Neemias, ele focou na palavra, focou naquilo que Deus tinha entregue nas mãos dele e não parou. E assim, ele não parou e não deixou com que aquele povo que estava junto com ele parasse também. E Neemias, para nós aqui, é um grande exemplo, porque nós devemos ser como ele, focar na palavra que nós recebemos, focar naquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos e seguir em frente, em meio às adversidades, às dificuldades do dia a dia, porque se o Senhor nos entregou uma palavra, Ele vai ser fiel para cumprir. A palavra diz que nenhuma palavra que sai da boca do Senhor deixa de cumprir o seu propósito. Então, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, Jesus fala. Então, quando a gente tem essa convicção de que a palavra que foi entregue veio realmente da parte de Deus, nós devemos nos agarrar nela e seguir firmes e constantes rumo ao propósito, rumo ao objetivo, no caminho que o Senhor designou, porque muitas vezes as situações contrárias vão ficar ali tentando tirar o nosso foco para olhar para a direita, para a esquerda, e muitas vezes a gente acaba sendo muito mais como Pedro do que como Neemias. A gente se deixa levar por essas situações adversas do dia a dia. E muitas vezes com isso a gente acaba ali paralisando. Porque foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele parou, olhou o que estava acontecendo ao redor, foi o momento em que ele afundou. E aí Jesus olha para ele e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? E se a gente para olhar aqui com os nossos olhos naturais, você fala: cara, Pedro foi o único
que andou sobre as águas. E mesmo assim, Jesus olhou para ele e falou: você é um homem de pequena fé. Você duvidou de mim. Mesmo ele tendo sido o único a andar sobre as águas. Isso nos mostra que não adianta a gente dar um passo de fé. Porque se a gente se deixa levar pelas situações que ocorrem no nosso dia a dia, se a gente se deixa se desanimar por tudo que acontece, o Senhor vai olhar para nós e falar: homem, mulher de pequena fé, por que que você duvidou? Então que nessa noite o Senhor nos fortaleça e nos dê o foco de Neemias para que nós possamos continuar a boa obra que Ele tem entregue nas nossas mãos. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e que o Espírito Santo continue te ministrando durante os dias e continue se revelando a você, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, mas que nós possamos nos concentrar naquilo que Ele tem entregue. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, que nós não venhamos, Pai, a desviar o nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda, que as situações que acontecem no nosso dia a dia, Pai, não tirem o nosso foco de Ti, e que nós possamos, Senhor, fazer assim como o apóstolo Paulo diz: olhar para o alvo e esquecer das coisas que ficaram para trás, Pai, que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Ti. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Até o próximo Rema.